um outro destaque, porque para manter o combate ao crime organizado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu o endurecimento das leis para que as facções sejam equiparadas a organizações terroristas. Tarcísio também mencionou o aumento das penas para integrantes desses grupos e a ampliação do efetivo policial como medidas para enfrentar o crime. Segundo o governador, o Brasil criou um sistema que favorece o criminoso e a proposta do governo federal para a área de segurança é insuficiente para resolver os problemas reais do país. Você, Cristiano Beraldo, Tarcísio, quer que o PCC, os integrantes da facção criminosa, sejam tratados como terroristas, Beraldo? Pois é, há dois aspectos nisso, Caniato. Primeiro, a gente precisa entender que o grande problema do Brasil é o crime organizado. A partir dele, sobretudo do tráfico de drogas, e aí o tráfico de armas e tudo que decorre disso, desse assalto que existe e que o sujeito com o fruto do assalto, né, o exemplo que o Mota usou, dado pelo Enéas, pega o fruto do assalto e vai na boca de fumo alimentar o sistema de tráfico. Então, toda a violência, ou boa parte da violência que temos no Brasil hoje está ligado a isso, a essas organizações criminosas. E a gente precisa ter uma legislação específica para isso. Não adianta a gente supor que o Brasil é um país sem problemas e que a nossa legislação criminal ela deve atender os parâmetros X, Y, Z da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, porque a realidade no Brasil é completamente diferente. A estrutura policial no Brasil é completamente diferente. O papel das Forças Armadas em proteger as nossas fronteiras é completamente diferente. Então, se nós não adaptarmos para a realidade que temos, a gente vai pegar esses aspectos possíveis, então vamos transformar esse tipo de ação como um crime de terrorismo. Mas se você olhar bem no detalhe do que deve caracterizar o terrorismo, não é exatamente isso, acaba sendo um arranjo. Então esse, Caniato, é mais um exemplo da razão pelo qual nós temos que resetar o Brasil. Nós temos que ter um Brasil feito para a realidade que temos, um Brasil com leis e organizado para resolver os problemas que temos e preparar um futuro melhor. Porque hoje, Caniato, nós estamos trabalhando, nós estamos vendo o Brasil funcionar para construir um futuro pior. Nada está detendo a violência. Mesmo essa ação feita pelo governo de São Paulo, de forma muito bem sucedida, ela é insuficiente porque as outras partes do quebra-cabeça estão fora do lugar. Então não é possível resolver somente o problema atuando em São Paulo. Nós, no futuro, teremos um país mais violento, uma população mais ignorante, com menos emprego, pior renda, com mais inflação, menos poder de compra, mais dependência de programas sociais. Vamos chegar aonde com isso? Não vamos chegar a lugar nenhum, vamos chegar ao fundo do poço. Ficaremos lá nadando, chafurdando no lixo que nos espera no fundo do poço. É isso, Caniato. Davila, você sempre alertou a nossa audiência que nós caminhávamos para nos tornarmos um narco-estado, né? Que as cenas em que nós estávamos nos deparando poderíamos certamente colocar em uma televisão do México, do Equador ou de outros países, que seria alguma coisa bem parecida. O que a gente viu no aeroporto de Guarulhos poderia ser certamente uma cena já gravada no México, em tantas localidades, né? Agora, chama a atenção Tarcísio Gomes de Freitas também fazendo críticas àquela PEC de segurança pública apresentada pelo governo federal. Muitos criticaram essa medida, dizendo que não vai surtir nenhum tipo de efeito no combate à criminalidade. É preciso, na verdade, fortalecer os estados, as forças dos estados, e não centralizar o poder no governo federal, certo? É verdade, Caniato, é isso mesmo, dar mais poder aos estados, coordenar as ações entre os estados. Mas eu volto aqui ao ponto fundamental que o Mota sempre traz. Vamos voltar para o básico. A coisa está tão ruim que não é tentando criar e enquadrar o crime organizado em organização terrorista que vai ajudar alguma coisa. Nós temos de ir no ponto central, a primeira medida fundamental,
que é a lei de execução penal. Nós precisamos acabar com esses mecanismos de progressão de pena para infratores, principalmente do crime organizado, infratores reincidentes. Nós precisamos de penas duras, cumprir integralmente a pena. Se não, essa medida básica, se não for tomada, Canhato, todo o resto vira pó. O Mota acabou de dizer aqui mesmo, daqui a 8, 10 anos no máximo, essa turma está de volta na rua cometendo crime. Então, assim, ou nós temos uma lei de execução penal para valer no Brasil, e isso sim, os estudos, como o próprio Mota menciona aqui, é a maior força de dissuasão de entrar para o crime, é saber que você vai ficar 50 anos preso, 40 anos preso. Isso é que diminui a atratividade para recrutar gente para entrar para o crime. Agora, se você não tiver uma lei de execução penal para valer, esquece o resto. O resto é só mais uma lei que vai estar no papel e isso não adianta nada, porque vai lá, vai ter saidinha temporária, vai ter essa progressão de pena que deixa com que a pessoa saia muito antes do término da pena total, não adianta nada. Então, assim, vamos voltar ao básico. Quando a gente tem crise, a gente tem que voltar ao básico. O básico é, vamos começar aprovando uma lei de execução penal dura. E aproveitar esses episódios para mostrar que sem uma lei de execução penal dura, que acabe com progressão, que acabe com esses mecanismos de progressão de pena, não tem como resolver a questão da criminalidade do Brasil. Pois é, inclusive, estou pegando aqui o que falou Tarcísio Gomes de Freitas sobre a PEC da segurança. Ele falou, não vai resolver a situação da segurança pública, não vai. Ela, por sinal, não serve para muita coisa, para não dizer que ela não serve para nada. Mota, você pensa como o governador de São Paulo, a PEC de segurança pública, muito aplaudida por alguns integrantes do governo federal, parlamentares da base governista, mas para muitos não serve para nada. Eu acho que o governador foi generoso, Canhato. Eu teria sido um pouco mais duro. Agora, a mensagem do governador é clara. Está na hora de levar a sério a ameaça do crime. No Brasil, hoje, o crime é tratado com acolhimento. Essa é a receita. Ao invés de repressão, você deve acolher o criminoso. Você deve ressocializá-lo, seja lá o que for que isso significa. Não existe um único caso de país que combateu o crime soltando criminosos, como o Brasil está fazendo agora com o mutirão da soltura. Não existe um único país na história que tenha reduzido as suas estatísticas criminais enfraquecendo a legislação penal. Não existe nenhum caso de país que tenha melhorado a sua segurança pública fazendo uma campanha permanente de ataque, de difamação da polícia. Mas é justamente tudo isso o que o Brasil está fazendo. Pegando o gancho do Dávila, Beraldo, falando em lei de execução penal, antes de criar uma nova legislação, endurecimento de penas, se quem é condenado cumprisse aquela quantidade de anos daquela pena imposta, já seria um belo avanço, hein, Beraldo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que temos no Brasil não um problema de legislação, mas, sobretudo, um problema de cumprimento da legislação. Começa, Canhato, com o fato de que essas organizações criminosas, elas ocupam áreas das cidades brasileiras, dominam essas áreas, tomam essas áreas para si, e o poder público vai diminuindo, ele vai entregando, ele não reage. Nós já temos ali o crime se consolidando simplesmente nessa dinâmica de separação do território do país. Ali dentro não prevalece uma lei sequer que vigora para todo brasileiro comum. Ali dentro prevalece a lei do crime. É o Tribunal do Crime, que, aliás, é de uma eficiência, de uma rapidez assustadoras. E as pessoas vão se adaptando. Quando ela chega, muitas pessoas que moram nessas regiões, pessoas de bem, trabalhadoras, mas elas chegam ali, elas sabem que tem que ter um determinado tipo de comportamento. Saem dali, o comportamento tem que ser outro.
essa vida dupla está incorporada no nosso cotidiano, na cena do nosso cotidiano. Então, a lei que poderia ser aplicada para impedir essa dinâmica não é aplicada. Nós não acertamos o básico, Caniato. A gente precisa começar por aí, para depois evoluir para o fim da saidinha, para depois evoluir para acabar com visita íntima e tantas outras benesses que os presos possuem no Brasil, criminosos condenados que ficam usufruindo de benesses do Estado brasileiro às custas da sociedade a quem ele ofendeu, contra quem ele cometeu seu crime. Então, de fato, Caniato, não é um problema da legislação. A legislação tem que melhorar, sim, muito. Mas nós precisamos primeiro começar a cumpri-la, a vê-la em prática e acabar com essa parte paralela do Estado brasileiro. Agora, invariavelmente, né, Dávila, você não acha que a gente acaba também tendo que tratar daquela disputa ou a interferência entre os poderes? Porque a gente já pôde observar uma série de ações, movimentações e articulações do Congresso Nacional para, por exemplo, acabar ou restringir com aquele benefício das saídas temporárias. Tem uma série de defesas que tratam do endurecimento de penas ou diminuição de benefícios e dispositivos que permitam que um condenado deixe o cárcere antes do cumprimento total ou durante o cumprimento. Enfim, você não acha que, por mais que a gente acabe discutindo e esses últimos episódios eles acabem estimulando o Congresso Nacional a legislar, criar novos dispositivos, o endurecimento de penas, é preciso também que o Poder Judiciário, de certa maneira, colabore com esse processo, Dávila, porque senão vira um negócio muito interpretativo. Ah, não, aprovou, mas espera lá, tem esse dispositivo aqui que a gente pode contemplar todos eles e por aí vai, né? Você tem toda a razão, Caniato. É preciso um trabalho conjunto das reformas importantes nas leis criminais, na polícia. Uma coisa que eu sempre defendo aqui, que você sabe muito bem, é metas de esclarecimento de crimes. É preciso aumentar a capacidade de elucidação de crime no Brasil, porque esse é outro problema também, que acaba gerando impunidade, né? Os níveis de produtividade atuais das polícias civis nos estados são muito baixos, né? Então a gente precisa também tratar da questão da elucidação dos crimes. Mas, voltando ao ponto que você está dizendo, é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma outra justiça, a justiça trabalhista. Por que eu queria pegar a justiça trabalhista e não a criminal? Porque nós aprovamos uma reforma trabalhista no Brasil e tem um novo arcabouço que vale. Por exemplo, vou dar um único ponto. Hoje, após a legislação trabalhista, empregado e empregador, a livre negociação está acima da lei, está escrito, isso está na lei. Mas a justiça trabalhista não cumpre o que está na lei. É uma coisa inacreditável. Eles conseguem interpretar a lei contrário ao que está na lei. E aí o que acontece, Caniato? Metade das ações hoje no Supremo Tribunal Federal são ações trabalhistas, porque a justiça trabalhista não cumpriu o que está na lei. É uma coisa inacreditável. Então, imagina só que se nós tivéssemos todas essas leis aprovadas, metas de esclarecimento de crime, lei de execução penal, mas aí vem a licença poética do juiz e fala, não, veja bem, de acordo com a minha ideia de justiça, não que está na lei, não, nós vamos ter uma interpretação diferente. Aí não dá. Então, no Brasil, a justiça precisa cumprir o que está na lei. Se o juiz não está de acordo com o que está na lei, o negócio é o seguinte, ou ele cumpre a sua função, que é respeitar a lei, fazer cumprir a lei, ou ele vai embora. Agora, não dá para um juiz, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui do trabalho, tem uma lei vigorando, ele não gosta da lei, não cumpre a lei. E isso acaba no Supremo. Não existe isso. Então, essa mesma mentalidade precisa existir hoje na justiça criminal. Se tem lei dura, vamos fazer uma lei aí para diminuir a criminalidade, com lei de execução penal e tal. O que a justiça tem que fazer é cumprir a lei e não ficar inventando uma interpretação poética sobre a lei. Porque é isso que você falou. Aí não tem a menor chance
desse Estado de Direito está valendo no Brasil. Aí o que vale, na verdade, é o Estado de Direito de acordo com a visão de um juiz. E isso realmente não é o que nós esperamos hoje no Estado Democrático de Direito. É aquela história, né? Tem lei que pega e lei que não pega no Brasil.